Apóstolo, até uma pergunta que eu faço, uma pergunta até tradicional que eu pergunto praticamente para todos, você nasceu num lar cristão ou como foi essa experiência de salvação ou já nasceu na fé? Pastor, eu não tive esse privilégio de nascer num lar cristão. Minha família é uma família de origem tradicional católica e de algumas experiências espíritas também. E eu venho de um lar tradicional católico de origem portuguesa e italiana, né? O meu avô, da parte do meu pai, era português, minha avó italiana, e a influência europeia foi muito forte. Já da parte da minha mãe, a minha mãe é descendência de índio e também de holandês. Então, uma boa miscigenação como um bom brasileiro, né? Então, a minha família era tradicional católica. Eu me lembro quando eu era criança, minha mãe e meu pai iam na procissão, frequentava de procissão, ia na Aparecida do Norte. Eu fui quando era criança, tal. Mas eu confesso a você que nunca fui voltado a nenhuma religião. A minha compreensão acerca de Deus era que Deus, ele estava lá no céu, né, e não interferia na nossa vida pessoal. Então eu cresci porque a minha família não era muito fervorosa, né? Eles acompanhavam algumas pessoas, alguns parentes, né? Ia por exemplo, em procissão, tal, mas não eram muito fervorosos. Eles não eram de frequentar também igrejas católicas, apesar que a minha madrinha, por incentivo dela, me levou até numa igreja católica. Eu era do bairro do Pari, aqui em São Paulo. Cresci ali no bairro do Pari, nasci na Perdizes, cresci no bairro do Pari, né? E ali no bairro do Pari foi minha primeira experiência religiosa. Mas todas as minhas experiências religiosas nunca funcionou, nunca deu certo, porque eu fui expulso da primeira comunhão, né? E aí, Expulso? expulso, porque o padre rogou praga em mim e porque eu chutei a bola, estourou a vidraça lá, o padre esse começou a falar italiano e acabou me expulsando da primeira comunhão. E eu tinha uma gangue também, eu tinha uma gangue lá no Canindé e a gente aprontava. A gente ia na igreja só para pegar bala, porque ali no bairro do Pari tinha a igreja, no fundo da igreja tinha um corredor que você passava e tinha sacos de balas para você ir no pátio para ficar no recreio, né? Depois da missa. Então eu ia na missa somente para entrar naquele corredor, pegar os sacos de bala, rasgar e jogar bala para toda a molecada. Então eu aprontava muito, né? Era só misericórdia do Senhor. E aí essa foi minha primeira experiência, digamos assim, religiosa. Minha mãe, depois de algum tempo, após o falecimento da minha avó, 2 anos após o falecimento da minha avó, minha mãe começou a receber uma entidade que se autodenominava como minha avó. Então a minha mãe começou a frequentar um centro espírita lá em Santana, no Alfredo Pujol, um centro muito conhecido, um centro da Federação Espírita Mesa Branca, e minha mãe começou a frequentar. E eu ia com meu pai apenas para observar as entidades se manifestando lá, e um certo dia chamaram para ver se eu tinha algum tipo de mediunidade. Aí um amigo meu estava comigo, que era desviado, ele começou a falar de Jesus para mim. Deus teve que usar um desviado para falar de Jesus para mim. Olha. Porque se fosse uma pessoa normal, um evangélico, eu não ia aceitar. Então esse amigo meu, que estava afastado do evangelho, entrou na minha turma, minha gangue, que a gente saía à noite e tal, e eu percebia que ele era um cara super inteligente, um cara diferenciado, mas não sabia o porquê. E aí um dia, conversando com ele, falou de Jesus para mim a primeira vez. E aquilo me impactou. Eu falei, poxa, ele está falando de Jesus? Não, para esse cara estar falando de Jesus para mim, deve ter alguma coisa séria nisso, né? Porque eu discriminava muito os evangélicos, né? E aí, nesse interim, frequentando o centro espírita, ele me acompanhou até o centro. E ele foi, né? Eu falei, estão me chamando para ir para a mesa, vamos lá. Daí ele falou, eu vou lá com você. Mas ele foi em espírito de oração. E sem eu entender nada, eu falei para ele, olha, religião não dá certo para mim. Eu fui expulso da primeira comunhão e estou desconfiado que eu vou ser expulso daqui também. Você quer ver? Você vai ver. E comecei a dar risada. Tudo para mim era uma piada. E aí eu fui e, de repente, numa mesa branca, estava um líder daquela reunião,
e todo mundo tentando manifestar as entidades, e a entidade não começou a manifestar. Não começou a manifestar, e eu comecei a apertar a mão do meu amigo, com vontade de dar risada, achando engraçado aquilo, né? E eu falei, ó, aí de repente, dessa ponta aqui, pega e fala assim, olha, tá havendo um impedimento. As entidades não conseguem se manifestar aqui na mesa. E aí o outro falou, precisamos ver quem é que está impedindo. Aí eu apertei a mão e falei bastante, quer ver? Só falta ser eu. Só falta ser eu. E realmente, aí o rapaz que estava do lado falou assim, olha, o impedimento é o Sérgio, é o filho da dona Palmeira, ele tem que sair daqui. Eu falei, tá bom, eu não falei que eu sou impedimento aqui. Aí levantei, quando eu levantei, eu falei, posso ficar aqui no salão? Então meu pai falou, não, você tem que ir lá fora, você não pode nem ficar no salão. Eu falei, por isso que eu não gosto desse lugar. Ainda mal educado, me manda eu sair e ir para fora. Mas eu não sabia, Deus já tinha um propósito com tudo isso. E aí eu compartilhava essa experiência com a minha tia, que era a única evangélica da família. E ela se converteu e era pentecostal canela roxa, mulher de oração, de intercessão. Foi a minha primeira intercessora. E aí, minha tia intercedendo para mim, eu fui conversar com a minha tia sobre essa experiência e minha tia falou, olha, filho, isso não é de Deus. Esse não é o propósito, Deus escolheu você, Deus tem um plano na sua vida. E detalhe que a minha tia chamou atenção porque de toda a família, porque a minha tia não sabia ler. Se você desse uma revista, um jornal para minha tia não lia. Mas ela começou a frequentar a igreja evangélica pentecostal. Ela começou na Deus e Amor. Depois foi para algumas igrejas pentecostais independentes. Minha tia era fogo puro. E aí Deus deu para ela a leitura. Ela abria a Bíblia e lia para nós a palavra de Deus. E teve um dia que a minha família estava fazendo piada, achava que ela estava inventando. Aí eu falei, poxa, como é que pode? Minha tia ofereceu um almoço para toda a família, ela gentilmente nos convidou, o pessoal ainda estão dando risada dela só porque ela está lendo um trecho da Bíblia. Eu falei, tia, eu quero provar para eles que ela está lendo mesmo, porque ela falou para mim que Deus deu para ela, e eu acreditei que Deus havia dado para ela. Aí eu levanto, falei, tia, a senhora está lendo mesmo? Olha, meu filho, estou lendo aqui essa passagem. Aí eu falei, pessoal, ela está lendo mesmo. Olha, o que ela acabou de falar está escrito aqui. Aí a minha tia esperta, né? Aproveitando, meu filho, que você está aqui, lê para ti agora o que está embaixo. Eu comecei a ler sem entender, mas aquela palavra entrou no meu coração e as lágrimas começaram a descer e eu fiquei assustado. Falei, nossa, que livro é esse? O que está acontecendo? Eu queria falar bem alto para aquilo entrar no coração de todos, porque afinal eles estavam sendo mal educados com a minha tia. Eu queria defender a minha tia, né? Mas o tiro saiu pela culatra. Eu queria falar alto para eles ouvirem aquele versículo em respeito à minha tia, mas o tiro saiu no meu coração. E aquela palavra entrou no meu coração, as lágrimas começaram a descer e eu não sabia o que fazer. E eu fiquei meio, né, tentando entender o que era aquilo, aquela emoção, nunca tinha sentido aquela emoção, mas já era tarde. A palavra já tinha entrado no meu coração, a semente da palavra entrou no meu coração. E foi ali que você tomou a decisão ou ainda levou tempo? Não, demorou. A partir daí... Você entendeu que era Jesus ou não entendeu? Não entendi, tentei disfarçar, né, e comecei a disfarçar, minha prima até chegou, Sérgio, você está chorando? Não, que isso, é um cisco aí nos meus olhos e tal, tentando disfarçar, mas já era tarde, a semente já estava no meu coração. Mas eu percebi hoje, claro, eu compreendo isso, que a partir daquele momento foi um processo. Deus começou a interferir na minha vida. E agora, tinha essa experiência, eu tinha talvez uns 15 anos, 16 anos, aos 19 anos, 19 para 20 anos, eu fui tentar conseguir um emprego, e era um emprego muito importante na Telesp. Era uma posição que eu ia ganhar muito bem, na época, a Telesp era uma grande empresa, era a melhor estatal do Brasil, né? E ela pagava muito bem seus funcionários. E eu fiz vários testes, passei em todos, e só sobrou eu e mais 4 pessoas, eram 5 finalistas. Eu falei, bom, já tá meu emprego garantido, já comecei a imaginar alugando meu apartamento, né, ter a vida noturna, que eu já tinha experiência em vida noturna,
né? Vou ter minha vida independente e tal. De repente, quando chega no teste otorrino, eu descobri que eu tenho somente 70% de audição no ouvido esquerdo. E eu falei, não, mas espera aí. Mas aqui tem 130. Aí tentei comprar um médico. Eu não era cristão, né? E eu tentei, não, tudo bem, eu dou uma caixinha para o senhor, eu preciso desse emprego. Ele me reprovou. Aquilo me deu uma revolta. E eu sempre fui um cara tranquilo, alegre, né, entusiasmado e tal. Aquilo me trouxe uma revolta. Eu diria que uma pré-depressão. Uma revolta, comecei a chutar lata na rua. E esse meu amigo, que era desviado, o Adair, ele falou para mim, Sérgio, eu posso pedir para um pastor orar por você? Eu falei, pastor, dá licença, meu. Nem padre gosta, você vai pedir para um pastor orar por mim? Para com isso. Mas ele me convenceu, porque ele é um cara diferenciado. As palavras dele tinham convencimento. Claro, Deus usando a boca dele, né? E aí eu fui levado por ele na porta da igreja do Evangelho Quadrangular, na Praça Olavo Bilac, que eu morava a 800 metros da Olavo Bilac. E ele conversou com o pastor Carlos Roberto de Quadros Bezerra, hoje da Comunidade da Graça. O Bezerra, naquela época, era da Quadrangular. Ele desce as escadarias, que era uma convenção, né? E ele pegou e me abraçou assim e falou... E eu mascando um chiclete. E cabeludão, ele falou... Você aceita Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador? Como? É isso aí. Você aceita Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador? É o seguinte, né, meu? Se ele quiser, eu tô aqui, né? Sem entender nada. Não sabia diferenciar entre a mão direita e a mão esquerda, espiritualmente falando. Então, feche seus olhos. Mas o senhor não vai me levar lá para dentro? Não, é aqui agora. Poxa, mas aqui fecha os olhos. Mas afinal, eu estava na Barra Funda, eu era conhecido como Serjão da Barra Funda. Falei, pô, um pastor orar para o Serjão da Barra Funda vai pegar mal, né, meu? Aí eu olhei do lado assim, e eu fechei um olho, mas o outro ficou aberto para ver o que iria acontecer. E sem entender nada, pastor, eu confessei Jesus como meu Senhor e Salvador, pedi perdão dos meus pecados. Só isso. Aí ele falou, amém, Deus abençoe você, e foi embora, subiu. Eu falei, Odair, o que aconteceu, cara? Ele falou, por quê? Cara, eu estou sentindo algo que eu nunca senti na minha vida. Eu estou sentindo, parece que saiu um elefante de cima de mim, cara. O que é isso? Meu, o que é isso, Odair, que eu estou sentindo? Ele falou, Jesus entrou no seu coração. Valeu, hein? Aí, Jesus, valeu, hein? Legal, hein? Gostei. E vida que segue. Aí à noite eu saí, normal, esse amigo meu estava comigo e tal. Só que aquele processo começou, o funil começou a apertar. Começou a apertar